deixando de lado aquilo que é menos importante, mas você tinha me pedido para começar falando da minha experiência na educação especial, vou ressaltar apenas o fato de que eu fui diretora de educação especial no governo passado, e foi um prazer para mim poder trabalhar para que a política nacional de educação especial, que foi criada, foi iniciada no governo Temer, era uma política que precisava ser atualizada, então nós levamos até o final, mas, infelizmente, houve uma ação direta de inconstitucionalidade e o Supremo Tribunal Federal declarou a nossa Política Nacional de Educação Especial como inconstitucional e suspendeu os efeitos do Decreto 10.502 de 2020. Isso foi muito triste para nós, é muito triste para a área da educação especial, mas mostra muito bem porque a área da educação especial é uma área em que nós podemos ver a luta pelo poder se instalando na educação especial de uma maneira muito gritante. Hoje em dia, tudo é educação na perspectiva da educação inclusiva, né? Já não se fala quase mais em educação especial. Então, por quê? Eu até costumo dizer, eu disse até isso na defesa que nós fizemos da nossa política nacional lá no STF, que educação especial boa para essa visão progressista é uma educação especial morta. E escola especializada ou classe especializada boa são as classes e escolas especializadas fechadas, porque o maior problema da educação especial, no qual a gente pode observar essa perspectiva autoritária que vem das instâncias governamentais, que é a de oferecer única via para o atendimento do público-alvo da educação especial. Que via é essa? É a via da classe comum. A classe comum é tida como espaço privilegiado para se resolver todas as situações de todas as crianças e adolescentes que tenham algum tipo de deficiência, transtorno do espectro autista. E nós sabemos que não é verdade. Nós sabemos que a maior parte das crianças, adolescentes que têm deficiência ou transtorno do espectro autista, se for nível 1, nível de suporte 1 ou 2, se dão muito bem numa classe comum, desde que ela tenha um atendimento educacional especializado. Mas, quando essa criança que tem o transtorno do espectro autista necessita de um nível de suporte 3, é uma criança que não fala, ou tem outros comprometimentos ainda associados, então, crianças com deficiência intelectual, mesmo de severa para grave, elas têm sido colocadas nas classes comuns, sem que as suas famílias tenham direito de opinar. Nós sabemos que as famílias, quando surgem na sua história, né, um filho, um neto, como é o caso, né, do meu neto autista, também não verbal, quando surge um caso assim na nossa história, a gente vai atrás, nós nos tornamos especialistas, né? Eu me tornei especialista na educação de surdos pelo fato de ter tido uma filha surda. Agora eu estou me especializando no transtorno do espectro autista por causa do meu neto, que tem um autismo com nível de suporte 3. Mas é uma luta para você fazer com que os profissionais da educação respeitem a opinião da família. A família quer participar, quer dizer como ela entende que tem que ser o atendimento educacional especializado, mas geralmente ela não é ouvida. Começa por não ter vaga, não é? Começa por não ter vaga. Aí, não, tem vaga para todo mundo, a vaga está universalizada, mas você
vai numa escola e naquela escola não tem, porque não, nós temos regras, não pode ter mais do que dois por sala, não pode isso, não pode aquilo, então eu falo, mas por que não ter classe especializada dentro de uma escola comum? Com pouquinhos alunos e que tenham um atendimento especializado durante todo o período, ou da manhã, ou da tarde, como for. Não, 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 ele tem que estar na classe comum e receber um atendimento educacional especializado apenas no contraturno, com hora marcada. Olha aí um outro problema enorme na educação especial. Essa definição de atendimento educacional especializado com hora marcada no contraturno é tudo que a Constituição não diz. É tudo que a Constituição. Oi? Entrou alguém junto? Resolveu, pode entrar. Ok. Então, é tudo o que a Constituição não diz, porque a Constituição brasileira diz que um aluno, um estudante com deficiência, ele tem que receber um atendimento educacional especializado, ou seja, um atendimento com as bases científicas e pedagógicas da educação especial, mas não é assim que se está entendendo. Como vocês sabem, a visão progressista, ela quer fragmentar toda a educação, ela quer colocar grupos uns contra os outros, não é verdade? E assim, os profissionais que trabalham na área da educação especial estão sendo altamente desprestigiados, porque a própria visão progressista não aceita as especializações. Ela entende que, se você se especializar no atendimento para autistas, ou se você se especializar para o atendimento a crianças cegas, se você for propor uma escola nos primeiros anos especializada para crianças cegas, como, por exemplo, é lá no Rio de Janeiro, o Benjamin Constant. Não, isso tem que acabar. Na perspectiva deles, todas essas escolas precisam acabar. O próprio Benjamin Constant passou por um risco imenso, porque o MEC lutou muito para tentar acabar com o Instituto Benjamin Constant por ser uma escola especializada no atendimento às pessoas cegas. Então, a perspectiva da educação especial está sendo tida como uma perspectiva capacitista. Por quê? Porque pretende um atendimento diferenciado, porque pretende uma escola diferenciada, porque pretende intervenções pedagógicas alternativas, porque pretende lutar para que essas crianças que têm uma condição mais comprometida, elas não fiquem lá na classe comum como quem está apenas sendo alvo do trabalho da socialização. Socialização a gente adquire na igreja, na praça, no condomínio, na família, em N espaços sociais. Agora, o espaço da sala de aula, o tempo pedagógico das 4 horas ou 5 horas que uma criança com deficiência precisa, esse tempo deveria ser respeitado, porque não é de socialização que ela precisa apenas, porque o Brasil está até muito bem em termos de socialização. Essas crianças, elas estão conseguindo acesso em todos os espaços, os pais já não deixam mais seus filhos apenas dentro de casa, mas o que acontece? Ah, não. O trabalho a ser oferecido para eles é apenas o trabalho da inclusão social. Olha, essa é uma perspectiva errada. Tudo se baseia naquela visão que vem desde lá da ONU, de que a deficiência ela é construída socialmente.
Então, são as barreiras sociais o problema, quando, na verdade, se nega as condições que a ciência tem mostrado, que é necessário um trabalho em parceria com a área da educação e com a área da saúde. Qual o problema? Precisamos pensar em alternativas multissetoriais, mas isso está sendo tido como um trabalho agressivo, um trabalho de classificação de pessoas. Então, que essa perspectiva da educação especial tem que morrer para dar lugar à perspectiva da educação inclusiva, cujo foco é meramente a socialização. Então, se está desprestigiando todo o tempo pedagógico, todo o tempo histórico mesmo, né, de que a educação especial se deteve, se aprofundou por tanto tempo, né? A educação especial tem muito a dizer sobre como educar uma criança cega, como educar uma criança que quer ser uma surdo-oralizada, até porque a questão da surdez já se desvencilhou da questão da educação especial, porque agora a questão da surdez é vista na perspectiva da educação bilíngue e cultural, que eu acho que é correta, ela tem todo o direito de caminhar separadamente da educação especial, mas no que diz respeito ao público dos alunos com deficiência, com transtorno do espectro autista, nós temos que entender que o projeto político pedagógico para essas crianças, para esses perfis, tem que ter um foco individualizado e não um foco social ou um foco de que apenas elas têm que ficar junto de nós para que as demais crianças aprendam a conviver com as crianças com deficiência. As crianças que não têm deficiência têm que aprender a conviver, sim, mas para isso elas têm o cinema, elas têm a família, elas têm os shoppings, elas têm as praças. O tempo pedagógico das crianças com deficiência está sendo roubado, porque o que se espera delas é que elas fiquem ali mesmo. Não se espera delas uma superação, porque quando se fala em superação, quando se fala em sucesso, quando se fala em pessoas que venceram isso, aquilo, venceram aquela dificuldade, oh, que absurdo! Olha que perspectiva capacitista. Nós temos que meramente aceitar as pessoas como elas são e deixá-las ser como elas são e lutar apenas contra as barreiras sociais. Não é essa a perspectiva da educação especial. A coisa é tão grave, faltam apenas 2 minutos para eu terminar, que eu gosto de cumprir meu tempo, mas eu queria só citar algo para vocês verem como a coisa está. A ministra dos Direitos Humanos, a nova ministra, já recebeu uma denúncia dizendo assim: estão sendo violados os direitos humanos relacionados ao regime semimanicomial em terapias para pessoas com transtorno do espectro autista no Brasil. Então, são grupos que se debatem, que comem uns aos outros, porque um grupo acha que aquele grupo que está propondo terapias como o ABA, que é uma terapia individualizada, não, eles estão indo já para a esfera semimanicomial. Claro, tem grupos que exageram, querem que as famílias fiquem quietas no seu lugar e entreguem seus filhos apenas para os profissionais. Então, a criança deixa de viver em casa, deixa de ter uma convivência familiar e com seus irmãos, porque está muitíssimo ocupada com terapias e mais terapias, porque vocês sabem que por trás disso há todo um contexto financeiro muito sério. Mas o que eu estou querendo ressaltar já está tudo sendo armado para que seja compreendido que a educação especial, o que ela propõe, as terapias que ela
propõe são terapias que vão às raias de um manicômio. E que nós temos, então, que, assim como nós temos que lutar pela perspectiva não manicomial na área psiquiátrica, na área da educação especial também, tem-se que lutar contra a perspectiva semi-manicomial. A coisa, gente, é muito séria. O discurso é muito bem elaborado, o desejo é acabar com a educação especial para que fique apenas a educação inclusiva e a classe comum, e as escolas não têm o direito de fazer nenhuma classe especializada dentro da escola comum, que seria o mais ideal. Então, mente-se muito, fala-se muita mentira sobre a perspectiva da educação especial, para que sobre apenas a perspectiva da educação especial. Enfim, o assunto é muito grande, 15 minutos não dá para a gente aprofundar, mas eu encerro agora nos meus 16 minutos e agradeço a oportunidade de participar de um evento tão importante, com pessoas tão importantes, e eu tenho certeza que essas falas serão espalhadas para esse nosso Brasil. Vamos defender a educação especial, porque estaremos defendendo o público da educação especial. Obrigada.